amigos do YouTube, já vamos compartilhando, vamos ativando o sininho, vamos nos inscrever no nosso canal. Hoje vamos falar sobre o aumento que foi dado pelo Senado de um aumentinho, né, 16% para o STF, para os ministros, e dizer que tem uma maneira do STF fazer jus a esse aumento. Não ser injusto, né? É simples, é só desfazer, pegar um mês, colocar os processos daqueles políticos que votaram no Senado e os que estão na Câmara dos Deputados, processos esses que já estão mofando lá no STF faz muito tempo, e colocar para votação. Eu não estou falando aqui que ninguém é inocente, e muito menos que ninguém é culpado. Mas eu acho que, como é crime, que é acusação, aliás, não é crime, é acusação de coisas que ocorreram no âmbito político, e que toda vez que ocorre alguma coisa nessa área política, o que acontece? É dinheiro da saúde, é dinheiro da educação, é dinheiro do esporte, é dinheiro do trabalho que está envolvido. Então eu acho que nada mais do que justo do STF dar uma resposta para a sociedade. Se aquelas pessoas que estão sendo acusadas, elas não têm culpa no cartório, já fala de uma vez. Eu vou citar aqui um exemplo, o caso do Renan. Faz quanto tempo, Renan Calheiros, faz quanto tempo que está lá parado? Nesse mesmo tempo já julgaram pelo menos uns 10 pedido de habeas corpus do Lula. E o porquê disso? Então eu acho que chegou uma boa hora. Afinal de contas, quem não ficaria feliz estando trabalhando, de repente receber um aumento de 16%? Então eu acho que ao invés de se preocupar em primeiro falar, não, vamos terminar com o auxílio moradia, vamos fazer isso, não. Vamos colocar a pauta desses políticos até para premiar eles, porque se eles estão certos, estão convictos, e o STF chegar a falar, não, eles foram acusados injustamente, a gente coloca uma pedra em cima disso e a sociedade brasileira vai tirar suas conclusões. Agora eu pergunto, por que será que fica tanto tempo parado? Quando em primeira instância, que foi no caso do Moro, os processos que ele julgou, ele foi lá, fez um monte de condenação, foi para a segunda instância, reforçaram as condenações que ele fez. Agora aquilo que vai para o STF, que envolve político, fica na gaveta. Então eu acho que é o seguinte, no meu ponto de vista, 16%, vamos pegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, para a gente poder limpar, vamos fazer um mês, se precisar de 2 meses, vamos julgar caso a caso, inclusive julgando o próprio caso do Lula, não julgar a condenação em segunda instância, mas colocar na pauta, para se ter um trânsito que seja que não caiba mais recurso, coloca para votação. Coloca para votação. Ao invés de ficar remediando, jogando habeas corpus, nega um aqui, outro ali, vai pro STF e já julga, coloca lá na pauta, lá, vamos fazer o julgamento. Ele é culpado desses crimes que ele foi acusado, ou ele não é? Apesar que a última instância não pode julgar o mérito do processo, né? Tem que julgar se houve alguma falha na primeira ou segunda instância. Mas dá uma resposta para a população, dá uma resposta para a gente. Porque o que acontece? Soa meio estranho, porque das pessoas que partiram esse aumento e que votaram sim com tanta convicção, a maioria deles está com o processo parado aí no STF. Será que eles têm interesse que esse processo de fato vá para frente? Então esse é um pedido que eu deixo aqui. Vamos colocar esses julgamentos em pauta, vamos pautar todos os julgamentos. O STF, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que a Constituição diz, vai falar, olha, ele é culpado ou ele é inocente. Se ele for inocente, ninguém vai falar mais, fulano é ladrão, ciclano é ladrão. Agora, se ele for culpado, ele perde o mandato e vai preso. Mas o STF, o que ele está fazendo? Ele tá evitando de ter uma exposição pública. Agora, se recebe um aumento de 16% nessa crise que nós estamos, irmão. 13 milhões de desempregados, inclusive eu sou um deles, viu? Sou contador,
formado, tem 2 faculdades, eu sou formado em administração, contabilidade, tenho um MBA em finanças, controladoria e auditoria, e faço parte desses 13 milhões de desempregados. Então acho que a gente merece essa resposta por parte do Poder Judiciário. Ao invés deles ficar querendo fazer o trabalho do pessoal do Senado, pessoal da Câmara, quer elaborar a lei, ficar discutindo lá bonitinho, fazendo audiência pública sobre o aborto, porque o que a lei fala? Que o Judiciário, ele vê se a lei é ou não constitucional e aplica a lei. Simples. Eles não têm que fazer lei. Quem faz lei é a Câmara dos Deputados, o Senado, depois vai para o Congresso, daí depois é visto se a lei é constitucional ou não é. Então eu acho que ao invés deles ficar perdendo sim, no bom sentido, né? Para ganhar tempo, vamos colocar tudo isso na pauta. Eu tenho interesse em saber. Sabe por quê? Porque tudo isso gerou essa crise que nós estamos. Eu estava empregado, estava bem empregado, e de repente começou a crise, as empresas começaram a fechar e eu acabei perdendo o meu emprego. Depois de 4 anos trabalhando como encarregado e analista contábil. Em quem eu vou pôr a conta? Agora tá todo mundo falando Bolsonaro. Pô, não sabe nada, o Bolsonaro nem assumiu ainda. Quem tá lá é o Temer. O povo tem que estudar um pouquinho, começar a olhar a situação sem amor, sem partido. Né? Eu tô aqui em casa, desempregado, mas mesmo assim eu sei que uma hora ou outra as coisas vão dar certo, vão melhorar. Tenho experiência aí, faço trabalho, trabalhava no escritório que tem empresas no Brasil inteiro, trabalho com empresa do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, empresas que tem um funcionário, empresas que tem sede em diversos países, empresas em todos os estados. Eu fazia toda a análise, estudo tributário, foram 14, 15 anos da minha vida estudando. Hoje, eu desempregado, vendo eles ter aumento de 16% e não vejo nenhum político julgado. Então acho que é isso que eu espero do nosso judiciário, que realmente julgue aquele que foi inocente, que seja inocentado, aquele que for culpado, que seja condenado, mas que a justiça seja